Fala galera, dando prosseguimento aqui aos nossos estudos sobre as principais teorias demográficas, né, que nos auxiliam dentro, né, dessa variação de temas relacionados à dinâmica demográfica. Vou falar um pouquinho sobre a teoria reformista, né, ou marxista. O que acontece? É um conjunto de pensamentos, de propostas que já vinham, né, sendo formuladas, tendo contribuições de um número expressivo de cientistas, de intelectuais ao longo, né, das primeiras décadas do século XX, mas vai ser justamente a partir dos anos 70 que ela começa a ganhar força, se contrapondo àquela teoria que era a grande orientadora das políticas públicas em termos planetários, que era o neomalthusianismo, tá bom? Por isso que ela é chamada de reformista, ela veio para reformar esse pensamento dominante, hegemônico, que influenciava nas políticas públicas. E ela tem uma base, né, dentro de uma visão, de uma análise da sociedade a partir de um viés marxista. Por isso que ela é uma teoria, né, também chamada de marxista. Então já vem uma dica para vocês. Se numa opção de prova, opção objetiva, né? Você tem lá as opções, né? Que teoria é essa? Um texto, uma imagem, uma charge, um gráfico, a questão pergunta, caramba, né? Qual é a teoria que melhor se enquadra ou que se enquadra nessa análise? Se você tiver lá, né, entre as opções reformista e marxista, não marca, porque não pode ser, não, senão seria um duplo gabarito aí. Tá legal? Certo? Romulo, agora por que a partir dos anos 70? Então, quando a gente fala de uma lógica marxista, a gente tem que entender que o pós-Segunda Guerra Mundial ele foi marcado por uma questão de Guerra Fria, uma bipolaridade no mundo, né? Nós temos as super grandes potências no mundo pós-Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a União Soviética, defendendo olhares diferentes para o mundo, né? Os Estados Unidos, o grande líder, né, do bloco capitalista, a União Soviética, grande líder do bloco socialista. Então, dentro de um conjunto de Guerra Fria, dentro de uma visão ocidental capitalista, uma teoria, por mais próxima da realidade que seja, essa teoria não ia ser muito querida, né, nos meios de política pública, tudo bem? Mas ganhava corpo junto, né, ao ambiente científico, ao ambiente acadêmico, tá legal? Justamente para se contrapor isso. Então, nos anos 70, nós tivemos um ambiente mais propício, né, para a difusão dessa teoria, tá legal? Então o que acontece? A gente precisa entender que, diferentemente dos neomalthusianos, que identificam que o crescimento populacional leva à pobreza, os reformistas eles vão dizer o seguinte, é o contrário, é justamente a pobreza que leva ao crescimento vegetativo, a miséria, a pobreza, a desigualdade que leva ao crescimento vegetativo. Então o que é preciso fazer? Combater essas desigualdades, garantindo oportunidades, né, iguais para as pessoas. Então a gente pode perceber que essa teoria de fato apresenta uma realidade social, né? Então a gente pode perceber o seguinte, né, essa situação, né, de grande crescimento populacional, a gente precisa entender que essa grande explosão demográfica no pós-Segunda Guerra Mundial, que eu me referi à aula passada, tem a ver inclusive com o avanço, né, de medidas sanitárias, né, de medidas industriais, de aumento da expectativa de vida, de maior oferta de alimentos, só que isso vai gerando, né, um contingente populacional de mão de obra sem qualificação, tudo bem? Que num primeiro momento vai servir para atender a oferta de mão de obra barata e abundante nos países subdesenvolvidos, certo? Mas isso, de fato, diminui a produtividade do país e empobrece parcelas da população. A gente precisa entender isso. É necessário que as famílias obtenham, né, condições dignas de vida que já tenderão a ter menos filhos. A gente pode perceber em dados matemáticos, né? Você pega dados de hoje, as famílias, né, aquele grupo populacional, aquelas áreas, aquelas regiões onde a mulher apresenta maior grau de escolaridade, onde você tem, né, maior grau de escolaridade, maior acesso a serviços públicos, cara, a taxa de fecundidade é bem menor e, consequentemente, isso impacta diretamente no ritmo de crescimento populacional. Tá certo? Então, quanto maior o grau de escolaridade da mulher, quanto melhor, né, for essa inserção da mulher no mercado de trabalho, quanto maior for, né, o acesso à política pública, menor a pobreza, a gente pode perceber que isso se reflete em menores índices de natalidade. Vamos pegar uma questão, de vez em quando aparecem questões recentes relacionando-se ao Brasil, né? Então, por exemplo, com programas, né, como por exemplo do Bolsa Família, a gente pode perceber que depois de uma década, né, foi feita essa análise, entre um dos vários reflexos positivos, digamos assim, do ponto de vista socioeconômico, de melhoria da pobreza, da desigualdade, garantindo melhor oferta para a mulher, visto que o Bolsa Família é direcionado, né, à mulher, um dos reflexos, uma das consequências, foi justamente a redução do ritmo de crescimento vegetativo. Tá certo? Né? Então essa teoria
marxista, né, essa teoria reformista, ela é muito mais realista, né, por analisar problemas econômicos, sociais, demográficos de forma efetiva, partindo das situações reais do dia a dia das pessoas. Então, dentro dessa proposta, que eu quero que vocês entendam que o combate à miséria leva, né, naturalmente, a um maior planejamento familiar, a maior possibilidade de planejamento familiar, tá certo? Então, vamos resumir esse pensamento? Para os neomalthusianos, a pobreza leva às desigualdades. O crescimento populacional, melhor dizendo, leva à desigualdade, leva à miséria, leva à pobreza. Já os reformistas vão dizer o contrário. É justamente a miséria, a pobreza e as desigualdades que levam ao crescimento populacional. Então os neomalthusianos vão propor o quê? Cara, para garantir um mundo sem guerra, com desenvolvimento, tem que combater o crescimento a partir de políticas de Estado antinatalistas. Já os reformistas vão propor o seguinte, cara, se é a pobreza, a miséria, a desigualdade que leva, né, a um crescimento populacional, a gente precisa, de fato, garantir condições dignas de vida, a gente precisa combater, né, o subdesenvolvimento, precisa combater a desigualdade, precisa dar oportunidades por camadas excluídas da população, que com isso o planejamento familiar vai vir de forma natural. Tá legal? Então, por isso, né, essas duas frases que resumem bem. Então, o que nós vimos? Para os neomalthusianos, o crescimento vegetativo resulta em miséria e guerra. Vimos que não há nenhum tipo de justificativa, de formulação, né, de dados científicos para isso. Já a teoria reformista, ou marxista, ela se aproxima da realidade, né, e ela vai defender o seguinte: a miséria resulta, entre outros fatores, no aumento do crescimento vegetativo. Deu para entender esse comparativo? A proposta de uma, a proposta de outra, e ao mesmo tempo esse comparativo? Né? É extremamente importante aí esse entendimento. Tá legal, galera? Então, daqui a pouco a gente continua e a gente vai estudar mais uma teoria demográfica na sequência.